é importante a gente dar um panorama daquilo que está acontecendo na política italiana. E a gente sabe que nós estamos em pleno processo de um repensar o processo político, né? A Itália atravessa um momento onde ela está olhando para si mesma, para saber qual é o seu caminho, qual estratégia ela deve usar para atender, primeiro, uma inserção digna na economia mundial. Segundo, uma inserção digna na comunidade europeia. E terceiro, para resolver os seus problemas internos. Logicamente que é uma agenda complexa, porque diante da crise de 2008, depois de 22 anos de governo de um Berlusconi que afastou a Itália da Europa e que colocou a Itália numa situação como se fosse o quintal de um só dono. Então hoje ela busca via democracia e principalmente via essa juventude, né, quase ousada desse novo primeiro-ministro, que é o Matteo Renzi, na qual eu deposito confiança, porque eu acho que a juventude vem aí para modificar. E apesar de que pode ocorrer uma série de desvios, de erro, tudo mais, você percebe nessa juventude do Renzi um idealismo que falta para a Itália e que hoje a gente vê um pouquinho resgatada. E entre as políticas do Renzi, uma delas é a diminuição do custo do Estado. E nesse contexto, ele propõe inclusive até uma solução muito ousada, que seria até o fechamento do Congresso e, a exemplo de muitos países do mundo, criar uma Câmara única que pudesse representar os interesses do povo, enquanto o Senado passaria a ter um papel um pouco mais de um conselho de anciãos que pudessem orientar, um conselho formado, por exemplo, pelos governadores, pelos prefeitos das capitais, pelos presidentes das assembleias legislativas, que são os conselhos regionais, e esse grupo, que já é pago, cada um por sua própria região, se reuniria para decidir, por exemplo, como pensar os investimentos do Estado sem uma disputa entre uma região e outra, no sentido de aumentar aquilo que recebe da União, e sim um planejamento mais estratégico. Essas pessoas, em torno desse novo Senado, se reuniriam para discutir o futuro da Itália, e não a parte mais política, essa parte, por exemplo, de elaboração de leis e aprovação de leis, e mesmo a fidúcia ao governo, ou seja, o voto de confiança para a manutenção da governabilidade do governo e do Conselho de Ministros. Essa seria a tarefa ainda única e exclusiva desta nova Câmara, que não seria tão grande como é hoje, 630 deputados, é uma proposta que seriam 400 deputados, o que já melhora um pouco, inclusive um país com a dimensão e com o número de habitantes que tem a Itália, 400 deputados seriam mais do que suficientes. E nesse contexto, mas qual seria a representação do exterior, dos italianos? Eu não gosto de falar de italiano all'estero, italiano no exterior, porque eu acho que nós somos italianos, ponto. Nós somos um só povo. Italianos que moram ou não moram na península, nós somos italianos espalhados pelo mundo. Então, mas como seria essa representação? Eu acredito que nós continuaríamos ter, o Renzi, se pode perceber, embora as pessoas dizem, mas não colocou em uma frase da reforma política a palavra italiano all'estero. Porque não precisa colocar italiano all'estero, porque somos todos italianos. Quando a política é feita para os italianos, inclui 140 milhões de pessoas que vivem, 140 milhões de almas que vivem espalhadas pelo mundo. Então, logicamente que ele vai querer que tenha uma representação, só que o modelo, a forma de eleger essas pessoas, a forma de escolher essas pessoas, é que deve mudar para um processo mais democrático e mais confiável do que aquele que até hoje nós temos assistido. Por que eu digo mais confiável? Porque essa coisa de enviar por correio, eu mesmo já recebi, por exemplo, na minha casa, o envelope contendo as cédulas do meu avô, com o nome do meu, que já está falecido, enterrado há 20 anos. Como é que eu posso, 30 anos, 40 anos, como é que eu posso receber uma cédula em casa de alguém que... Quer dizer, não existe um controle muito efetivo para que essa eleição indique com legitimidade os representantes da comunidade italiana. Eu acredito que nós temos, inclusive, o processo das associações. As associações são legítimas, são pessoas voluntárias que trabalham pelo bem dos italianos e dos ítalos descendentes. Aí nós temos a estrutura do Comites, temos a estrutura do CGE,
por que não aproveitar essa estrutura, para que essa estrutura, sabendo as pessoas que já trabalham no contexto da comunidade italiana, possa indicar, até entre os seus quadros, aqueles que são os mais adequados para representar o interesse dos italianos que não vivem na península. Então, nesse contexto, eu acho que a gente tem que ter a generosidade, a grandeza e também a humildade de pensar na Itália, pensar nos italianos e abrir mão dessa vaidade, dessas veleidades pessoais no sentido de ser ou não ser senador. Da minha parte, o meu mandato, se for para o bem da Itália, eu entrego exatamente neste momento.